roteiro e a direção do curta-metragem Aqueles Dois, documentário que se debruça sobre o cotidiano, as dificuldades e os sonhos de dois homens transgêneros. Desde outubro de 2005, escreve e edita a Cena G, coluna semanal voltada para o público LGBTQ+, publicada no jornal O Povo. O escritor Roberto Muniz é premiado dramaturgo, romancista, contista, poeta, artista plástico e mestre em literatura pela UNB. Também é formado em Direito e integra a Comissão de Tolerância e Diversidade Sexual da 93ª Subseção de Pinheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo. É autor das seguintes obras literárias: Adeus Aleto, Um Buquê Improvisado, O Príncipe, O Mocinho ou o Herói Podem Ser Gays, Errorragia, Contos e Crônicas em Inseguranças, Urânios, A Teia de Germano, Uma Cama Quebrada e Trilogia do Desejo, que é uma coletânea de romances. O livro Uma Questão de Jeito está sendo vendido aqui e pode ser adquirido durante esse momento também, mas ele também vai poder ser adquirido aqui na nossa feira do lado de fora. Boa entrevista. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, vamos lá, pessoal, olha. A gente vai começar perguntando, a gente pergunta no começo, como é que surgiu a ideia de escrever Uma Questão de Jeito? Ela tem uma origem, eu diria assim, enraizada em várias partes. Né? O ponto de contato em relação a cada uma dessas raízes, ela partiu de uma iniciativa do Ministério da Cultura. Eu participei de um edital, e aí o edital era para fazer circular o seu trabalho como escritor. Só que eu achei por bem, além de levar meu trabalho como um anônimo, né, para algumas capitais do Nordeste, e aí a gente entra no assunto do debate anterior, porque o Ministério da Cultura tinha divulgado o 3º retrato de leituras do Brasil. Em resumo, algumas regiões do país tinham déficit de leitura. E aí eu juntei 3 coisas: trabalhar a diversidade, trabalhar levar o meu trabalho e implementar essa questão da leitura. Não é? E aí a gente ganhou, fomos contemplados com esse edital e a gente circulou 5 capitais. E aí a gente teve aqui em Fortaleza, em 3 escolas públicas, Manaus, Belém, Teresina, Fortaleza, Goiânia e Brasília. Então a gente levou esse projeto, que se constituía de oficinas, em que a gente ministrava uma parte teórica para professores e alunos sobre as questões da diversidade, o que é sexualidade, o que é uma pessoa trans, o que é sexualidade, o que é orientação de, né, o que é gênero, o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero. E, numa segunda parte, a gente fazia umas oficinas de escrita criativa, em que a gente pensava nesse outro. Eles eram instigados a produzir olhando para esse outro, quais são as expectativas, quais eram os medos, quais eram as angústias. E no terceiro, como eu também sou dramaturgo, a gente fazia algumas esquetes, né, teatrais, também com personagens homoafetivos, né, ou lésbicas, ou transgêneros. Era uma imersão total nesse movimento em relação de empatia, que eu falava, e de sensibilização com o outro. E aí, eu até contei isso no debate de ontem, o livro surgiu da ideia de surgiu por conta de uma história específica em Manaus. Uma das alunas do ensino médio, no dia que eu estava ministrando a aula teórica sobre esses assuntos que eu falei outrora, e aí ela levantou a mão e se identificou como travesti. Ela tinha 15 anos, estava na idade certa, abrigada pela escola e pela família. A gente sabe que é uma exceção dentro da escola que essa criança, essa adolescente estivesse dentro dessa sala de aula. Porque, geralmente, o colégio, a escola, é o lugar mais segregador, mais hostil para essas subjetividades. E isso me apiedou de uma forma que eu tive vontade de escrever e trazer uma representatividade de uma personagem trans, não é? Para a literatura. E aí eu pensei nessa cadeia de reações de um professor, né, que lida com essa aluna no primeiro dia de aula dele. Então, a primeira página do livro é o professor lidando com o problema do nome social. Ele lê o nome civil do menino, né,
acho que eu posso falar, ou não. Ele fala o nome social do menino, mas a aluna levanta, professor, meu nome é Clara. Não fala o social, fala o nome de registro. Fala o nome de registro. Não porque ele quisesse. Porque o que acontece na sala de aula, para quem não sabe, existe o diário de classe, e aí ao lado está o nome civil e a sugestão do nome social. Não é? Então ele cometeu o erro e falou, quer dizer, né? Ele falou o nome social de registro. E aí começa o embate, porque o professor é motivo de chacota pelos alunos e a aluna também. Então eu acompanho, o livro acompanha essa história da Clara. Desde esse começo, ela começou a transição 1 ano atrás na escola. Então a escola acompanhou essa transição. A escola abrigou, mas aí ela tinha problema com os novos alunos e com os novos professores. E com esse professor, que aí eu não posso contar muito da história, que vocês vão ver que a gente chama de Bildungsroman, né, que é um romance de formação. Ele vai acompanhar a trajetória dessa personagem, desse professor, que são, no começo, uma coisa, não é? E que durante esse período de 1 ano, o ano letivo, eles se transformam literalmente. Então, é mais ou menos isso. Toda a história da Clara e do professor Luiz é um apanhado desses 6 meses, praticamente, visitando essas histórias que não couberam todas no livro. Né? Eu tentei trabalhar quase tudo. Por exemplo, a situação fica aqui, ô Cleito. Eu queria trabalhar a situação da professora, enfim, de todos esses melindres. Propositadamente, eu trabalhei a questão do professor, o antagonista, o professor geógico e o professor de biologia. Porque a gente tematizou aqui, né, no debate, em relação à questão do professor de biologia, chegar na aula dele sobre reprodução ou sobre aparelhos reprodutivos, ele só fala sobre a questão biológica. O aparelho masculino é esse, o feminino é esse. E se exime de poder discutir sobre sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis. Então, o livro ele tenta abarcar toda essa discussão que vem aí da, entre aspas, ideologia de gênero, do bullying, da lei anti-bullying, da autoaceitação, do processo de formação, né, desse devir humano da Clara. O que é ser uma pessoa transgênera? O que é ser trans? Né? Que processo é esse? Então, o livro ele tem esse propósito. E tem um final surpreendente. Aí, eu convido a vocês a conhecerem um pouco do trabalho. O universo trans ainda é um universo muito pouco conhecido. Né? Existe um senso comum sobre o que se trata, mas para além desse senso comum, ele tem muitas especificidades que raramente se chegam a elas. Você precisou fazer uma investigação específica nesse universo para poder ter conteúdo para levar o seu livro? Olha, sim, o projeto em si ele começou com pesquisas. A primeira pesquisa foi feita em relação à busca de escolas dentro eu moro em Brasília, morava em Brasília, quer dizer, moro em Brasília, e aí nessa época eu fiz pesquisas de quais escolas promoviam esse abrigamento, esse acolhimento das pessoas, não só as pessoas de orientações sexuais diferentes, mas com problemas de deficiência física, autismo, enfim. E poucas escolas, elas tinham esses núcleos da diversidade, né, em Brasília, e poucas trabalhavam essa questão da diversidade. Mas eu fiz uma pesquisa bem ampla, né? Em todas as cidades que eu passei com o projeto, eu fiz uma pesquisa antecipada de entrar em contato com essas coordenadorias. Graças a Deus, a maioria tinha uma coordenadoria de diversidade. E o engraçado é que, quando a gente entrava em contato, eu não vou dizer quais são os estados, né? Quando a gente estava em contato com o município, aí eu era logo encaminhado, eu já sei, o senhor pode procurar a escola tal, que é a escola dos gays. Então, existia esse ranço, porque a escola, ela necessariamente ela é obrigada a trabalhar ela é obrigada a acolher de forma indistinta o público. Mas, por algumas escolas trabalharem especificamente com esse público, elas eram apontadas para esse tipo de... E aí, essa temática é muito candente, é muito espinhosa, porque trabalha com essa questão dessas pessoas diferentes. No debate anterior também eu citei muito a professora Guacila Louro,
que ela tematiza muito essa questão do diferente na sala de aula. E aí a gente aqui falando sobre isso, o professor na sala de aula está preocupado com o plano de aula dele produzido para a maioria dos alunos. Quando o professor se depara, né, que é a história do Luiz, com essa aluna trans, ele começa a repensar, ele é professor de português, aí eu vou dar um pouco de spoiler, ele começa a repensar o próprio plano de aula. No plano de aula, ele está lá colocando os exemplos, ele coloca João é um cara corajoso, ou uma coisa do tipo. João é o líder da turma. Ele começa a repensar os exemplos. Maria é altiva. Joana é inteligente. Então ele começa a repensar isso. E essa é a atitude que eu também, como educador, sempre promovi nessas minhas andanças, né, como professor. Então, todas essas preocupações e esses registros estão no livro, em relação a pensar nesse outro, né? Então, o livro ele trabalha, e aí eu volto para também um ponto que a gente discutiu ontem, é a questão da representatividade positiva, né? A Clara, ela sofre o bullying, ela sofre as intempéries, ela sofre as diversidades do local, tanto entre muros como fora dos muros da escola, mas ela busca a sua identidade. Ela tem problemas familiares, ela tem problemas com professores, ela tem problema na rua. Então, mas ela procura esse espaço da cidadã. É essa a maior, acho que é o resumo, a sinopse maior desse livro. É a busca da cidadania dela. Ao longo dessas 6 capitais que você percorreu durante essa pesquisa, a realidade que você encontrou é mais positiva para a diversidade sexual ou negativa? É como eu te falei. O interessante é que eu pudesse visitar as escolas que não tivessem esse acolhimento. Porque é para essas pessoas que estão inseridas na escola, mas não estão sendo visibilizadas, que era o meu projeto. Mas para evitar problemas com a coordenação ou com o mesmo município, eu procurava já as escolas que já tinham esse trabalho. Então, foi um pouco mais fácil. Mas dentro da sala de aula, quer dizer, dentro da sala dos professores, é onde eu tinha um maior problema. Não à toa que eu coloquei esse professor de biologia, nada contra os biólogos aqui, né? Nada contra. Mas porque eu fiquei tão antipatizado com um professor, não posso dizer de onde, de uma cidade, em relação... eu chegava, me apresentava, eles já sabiam do projeto, e aí ele falou para mim, eu só não preciso disso, para que eu quero saber disso? Então, as dificuldades eram muitas. Também não vou dizer em outra capital, mas a diretora, ela fez questão de me conhecer, ela queria conhecer, porque também tinha uma cartilha, né? Uma bendita cartilha que eu produzi, que tinha tirinhas, né, que tinha sugestões, tinha um glossário. E aí a gente trabalhava muitos temas dentro dessa cartilha. Ela queria ver a cartilha antecipadamente e queria saber quem eu era. Conversando com ela pessoalmente, mostrei a cartilha, ela... 2015, 2013? 2013. 2015. Aí ela olhou para mim, abriu a cartilha, leu, viu uma consistência, mas ela deixou para trás, e aí ela olhou para mim, ainda bem que você não é afeminado. Ela pensava que eu fosse uma drag queen, ou, enfim, ela tinha uma visão estereotipada de quem pudesse trazer esse trabalho. Então, aí você olhava para a sala da diretora, você via também, não é nada contra o proselitismo, ou enfim, a crença ou credo, mas existia imagens, né, bíblicas, enfim, existia todo um componente social aí, religioso, por trás dessa... Então, respondendo a sua pergunta, tive problemas dentro da sala de aula com alguns alunos, porque eles faziam coro, porque era interessante, era uma oficina vinda de fora, auspício do Ministério da Cultura, né? Mas os alunos, às vezes, tinham problemas, os meninos heterossexuais tinham problema.
porque eles eram todo tempo instigados a trabalhar, a visualizar e empatizar com esse outro. Então, alguns tinham os problemas, mas era também o momento final, que era os esquetes de teatro, e aí a gente via também algumas situações em que os alunos estereotipavam gay. Por exemplo, eu tenho várias peças, e aí eu trazia alguns esquetes, pedaços que tematizavam a questão da sexualidade, e um aluno que se dizia, sempre eles se autodeclaravam, né, porque a questão da sexualidade é autodeclarativa, né, ninguém diz o que você é. Ele falou, não, eu sou heterossexual, professor, eu quero fazer esse papel do gay. Na composição do personagem, ele botou um lenço amarrado no pescoço, botou uma boina e começou a fazer trejeitos. Aí depois eu perguntei, essa é a visão que você tem da homossexualidade? Ela está nos trejeitos, ela está na roupa? Então, a gente tinha todas essas questões dentro desse trabalho. Então, eu tentei pontuar e tentei ilustrar isso dentro do livro. Como é que tem sido Como é que tem sido a recepção, uma questão de jeito? Olha, eu estava falando ontem com a Letícia. Ainda bem que a Letícia tem um outro discurso. A questão do local de fala. Isso é um problema. Um problema muito sério. Quando eu comecei a divulgar o livro, né, e aí eu tenho que falar aqui da editora Patuá, que a editora Patuá, ela apoiou o projeto, e, enfim, eu estou muito feliz com a Patuá, porque é uma editora uma editora pequena, a gente está falando sobre mercado editorial, uma editora pequena, mas que tem já na bagagem aí 3 jabutis, enfim. É uma editora muito que aposta nesse pequeno, né, nesse mercado desse pequeno escritor, vamos dizer assim. E eu via, nesse sentido... desculpa, agora eu me perdi na pergunta. Recepção. Então, eu recebi uma mensagem de um grupo de travestis de São Paulo, rechaçando o meu trabalho e dizendo assim, você não deve publicar esse livro, você não tem lugar de fala. Aí eu respondi o que eu disse aqui no debate anterior, que dentro da arte a gente pode falar com o público. Dentro do movimento eu tenho que dar voz a quem é da corporidade, a quem é da experiência, a quem é da vivência, da existência. Mas como a gente está na arte, a gente pode falar com. Então, no começo teve esse atrito, né? Porque o movimento, a gente discutiu, até foi discutido aqui, não é, João? Foi falado em relação à questão dessa fragmentação, dessa dissidência ou dessa ruptura do movimento LGBT, em que as letras estão se separando, não é? Não estão se dialogando. Então eu fiquei um pouco triste, porque é uma contribuição, porque eu sou tido como escritor LGBT, ou escritor de literatura gay. E aí eu ficava me perguntando, onde está o T do guarda-chuva? Onde está o T, do grande guarda-chuva T? Né? Qual é a minha contribuição nesse sentido? E aí por conta dessa história dessa aluna travesti dentro da sala de aula, foi que eu tive essa ideia de trazer a Clara, da vida a Clara, e falando sobre essa questão da representatividade. Mas foi pontual, não é? Acho que as pessoas entenderam que eu não tinha pretensão de tomar esse lugar de fala dessa personagem, até porque o livro ele é entrecortado com várias vozes. Tem um professor, tem um antagonista, tem a visão, talvez tenha a visão de mundo minha, né, permeada. Tem as pessoas que entendem esse outro, tem a família, tem relatos que aí eu peguei costurando, fazendo um grande Frankenstein, né? Por exemplo, eu falo sempre da professora Luma Andrade, que é daqui do Ceará. E aí eu vou dar outro spoiler da história. Isso é público no livro dela, Travestis na Escola, em que me tocou muito. Ela tem problemas renais, a professora, né, hoje professora doutora, porque quando ela começou a transição na sala de aula, ela não conseguia usar o banheiro nem masculino nem feminino. O que ela começou a fazer? Ela começou a não beber água durante o período. Mas ainda tinha vontade de ir ao banheiro. O que ela conseguiu fazer? Usou um fraldão. Então ela nem bebia água e usava esse fraldão durante muito tempo. E aí ela teve uma insuficiência renal de um dos rins.
Então, isso me tocou muito, isso é muito forte. Ela não podia, por causa da sua identidade, usar um banheiro, nem sequer da diretoria. Então, são esses relatos que constroem essa história dessa... Tem essa relação que é muito trágica, a gente estava falando sobre isso também ontem, né? Foi trabalhada a questão das frustrações da família em relação aos filhos, né? As expectativas que se criam em relação aos filhos, e aí quando eles não cumprem esse papel, né? Então imagina a relação de um pai completamente violento em relação a o seu filho que começa a cultivar longos cabelos. Então vocês imaginam o que pode acontecer com essa criatura dentro de casa. Então, isso tudo também está dentro da composição desse personagem, da Clara. Tirando essa questão da reação desse grupo trans, de lugar de fala e tal, você já teve a experiência de debater o livro em sala de aula com alunos que passaram por situação semelhante? Engraçado. Dentro do produto, da contrapartida, né, era voltar a essas cidades e fazer esse debate. Só que o Ministério da Cultura não se propôs a repassar o financiamento para essa parte, né? A conversa ficou sobrestada porque, enfim, né, muita coisa aconteceu durante esse período. Mas era uma das propostas, trazer o livro. O livro é um produto final desse projeto. E era interessante porque era para resgatar e até também para saber qual foi o resultado dessas oficinas, né? E aí eu tive um feedback em relação a isso, porque uma escola do Ceará aqui fez uma apresentação da peça, né? Chama-se Uma Cama Quebrada. Uma escola também em Teresina fez também uma apresentação de um dos textos que eu levei dessa oficina. Então, de alguma forma, infelizmente, na época eu gravei os depoimentos dos alunos, só que todos eram menores de idade. Então, eu não poderia divulgar. Mas eram relatos, o que eu queria falar, esqueci. No finalzinho das oficinas, tinha esse momento catártico, em que os alunos, os adolescentes, eles subiam, às vezes tinha um palco, né? Eles subiam para falar das suas experiências. E eu falava assim, olha, não precisa você ficar falando sobre... Mas eles falavam, professor, mas eu me senti tão à vontade, eu me senti tão acolhido nesse ambiente, eu quero relatar a minha experiência. Então, foi um misto de sensações esse projeto. Porque a gente estava lidando com adolescentes que não tinham essa questão da representatividade positiva, não sentiam-se pertencentes a esse mundo literário, porque nunca se viam nesse mundo representados de forma positiva. E aí existiam toda essa cadeia de frustrações, de não pertencimento, a gente estava falando ali com o Trevisan, essa questão do alto índice de suicídio ou de problemáticas em relação à sua existência na mais tenridade, porque elas não se sentem pertencentes a esse projeto heteronormativo, não é? Então, o livro, nesse sentido, ele tem tido. Aqui e acolá eu recebo, ele tem uma página, foi criada uma página dentro do Facebook, e eu recebo vários comentários em relação existem algumas... a recepção também dele dentro desse mercado, né, que a gente está falando, desse sistema literário que a gente estava falando. Então, tem muitos canais de youtubers que já fizeram leituras desse livro, né? Então, por exemplo, posso citar, e vocês podem verificar, o do Sérgio Viola, ele fez um vídeo sobre o livro, né, da importância desse livro em relação ao diálogo que ele faz com a escola, né? Ele tem um pendor para a questão fílmica, né, para trabalhar isso de uma forma mais ampla, até mesmo no teatro, ou no cinema, ou por meio de minisséries. Então, é um livro que tem ele tem essa... Não é pretensão, mas ele tenta trabalhar essa questão da construção dessa personagem dentro de um ambiente completamente hostil que é a sala de aula. E eu pensava muito nessa época, que foi finalzinho também do ano de 2016, em que a lei anti-bullying foi lançada. Né, que as escolas, a gente também trabalhou isso aqui no debate de ontem, que as escolas de hoje em dia elas têm que trabalhar dentro do seu plano pedagógico, dentro da sua direção e coordenação, a questão do bullying. Então, eu fiquei também preocupado com isso.
É uma gama de interesses e de objetivos com esse livro. Falando do seu processo criativo como um todo, deixando a questão do jeito um pouco de lado, como é que um livro surge para você? É engraçado, né? Acho que muita gente vai ficar decepcionada. Porque meu processo era muito errático. Muito errático. Eu não criava mapas, né, de personagens. Eu não gostava de dar nomes. Eu queria que você lesse e você criasse a composição desse personagem. É tanto que os 2 primeiros romances eu dou o nome de Jota para um deles. Eu não descrevo cor dos olhos, altura. O meu romance ele é um thriller psicológico. Ele está no âmbito do psicológico, né? Do fluxo de consciência, enfim. Mas o teatro, quando eu comecei a escrever para teatro, que eu tinha que nominar e corporificar aquela pessoa, eu comecei a ver a importância de planejar. Aí eu comecei a fazer mapas. Eu colocava na parede de casa os stickers com nomes, desenho. Até eu também sou artista plástico, então eu desenhava. Então hoje eu já tenho um processo sistemático. Eu estou escrevendo um livro, eu estou agora escrevendo, está aqui, ó. E eu estou escrevendo agora à mão. À mão. Então depois eu passo para o computador, obviamente. Mas eu fico nesse processo de catar, escolher as palavras, né? Então é mais difícil, eu escolho uma palavra, é mais difícil, eu risco, claro, se eu tenho que escolher um sinônimo, mas eu fico pensando na palavra. Então no computador é muito mais rápido, né? Eu penso, não quero. Na escrita, no manuscrito não, a gente vai pensando, vai. E eu fiquei muito, como posso dizer, eu fiquei muito envolvido com a leitura do Marcelino Freire, né? Que foi o Nossos Ossos, em que você lê e parece um cordel. Ele se preocupa tanto com a palavra, né? Que é um romance, mas parece que você está lendo um cordel. Tem uma simetria, tem uma rima. Então, hoje eu trabalho de uma forma um pouco mais sistemática, né? Dou nomes, faço descrição de paisagens de pessoas. Mas continuou com as influências da Clarice Lispector, da Virginia Woolf, em relação à questão desse fluxo de consciência. Meu personagem está sempre pensando, ele está sempre racionalizando o espaço dele. Mais ou menos isso. Mas não escrevo em pé, não escrevo nu, não passo dias pensando sonhando com o personagem. Aqui e acolá tem uma instigação. Eu fico pensando, por exemplo, eu estou escrevendo sobre uma senhora, né, uma avó, que parece ser má. E aí eu fico pensando no que ela pode fazer, né? No que ela pode fazer com esses 2 irmãos, enfim, dois netos. Mas antes era errático, hoje é um pouco mais organizado. E como é que é a sua relação com esse universo, com esses personagens específicos, depois que termina o livro e lança? Engraçado, o primeiro livro chama-se Adeus Aleto. E aí não saio daquela pesquisa que foi dita aqui da professora Regina Del Castanho. Eu sou escritor e eu escrevi sobre um personagem escritor. Uma autoficção, poderia ser. E esse primeiro personagem, esse primeiro livro, eu faço uma viagem geográfica, que a gente diz. Para eu performar a minha sexualidade, eu tive que viajar para a Europa para poder viver minha experiência sexual. Não a minha, ó, com a confusão que dá, né? Mas do personagem. E aí ele encontra um cara que ele se apaixona perdidamente. Aqui, talvez no Brasil, onde ele estava, ele não tinha essa necessidade de ter uma relação, como a gente estava falando ali, eu estava falando com o João, uma relação homossocial, uma relação mais monogâmica, vamos dizer assim. Ele vivia na clandestinidade, então ele estava muito mais vivendo uma coisa esporádica. Quando ele viaja para essa experiência na Europa, ele foi convidado para uma palestra, ele se envolve apaixonadamente por esse personagem, que é o Nikov.
E eu fiquei tão impressionado com a potência desse personagem. Ele não é o protagonista, o Nikov. Mas ele era tão atraente nesse sentido físico e também psicológico, que eu escrevi um outro livro quando eu pude ir à Europa. Então eu fiz uma outra autoficção em que eu procurava, feito louco, por esse rapaz, Nikov, eu seguia o encalço dele, né? Justamente igual ao livro, o primeiro, Amsterdã, Paris e Londres. Então, eu fiquei muito impressionado com essa personagem. Então, às vezes, eu vivia como se existisse. É tanto que eu pedi para um amigo meu, que é quadrinista, para ele corporificar esse cara. E aí, às vezes, quando alguém quer conhecer meu trabalho, eu até forneço esse livro, Nikov, Entre a Fuga e o Desejo, e está lá. É uma inspiração também no Thomas Mann, lá no Morte de Veneza. É um romance mais ou menos assim, que ele fica nessa admiração. Ele não é autodestrutivo, como o Algenbar, né? O personagem. Mas ele tem essa atração física por esse personagem. E aí eu escrevi esse segundo livro pensando nele. Ainda hoje eu penso, né? Que meu namorado não saiba. Eu queria agradecer, Roberto, muito obrigado. Vamos ter agora o lançamento do livro do Roberto, que é uma questão de jeito. Obrigado, Emerson. Obrigado. Obrigado a todos. A gente queria agradecer e dizer que daqui a pouquinho a gente vai ter um momento com a Letícia Lanz. Daqui a pouquinho.